Cumprimento a todos com a paz do Senhor, aleluia. Cumprimento também a todos que nos ouvem, que nos assistem, que está cultuando conosco também, através das redes sociais. Aleluia, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 4 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo de número 4 em diante. Glória a Deus, Deus é bom e a sua benignidade dura para todos sempre. Versículo 4 do capítulo 8 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam a atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Curva a sua cabeça, por gentileza. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua palavra, Senhor amado. Mais uma vez eu peço ao Senhor que venha nos usar como instrumento nas tuas mãos, Senhor amado, para transmitir a tua palavra nesta noite, pois no nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Podeis assentar, glória a Deus. Já quero primeiramente agradecer ao Senhor nosso Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui mais uma vez para ministrar a sua poderosa palavra. Quando nesta noite estamos juntos comemorando, aleluia, mais uma primavera da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E nesta noite Deus tem algo para falar, ou melhor, continuar falando ao teu e ao meu coração, aleluia. Só falo isso não só para os que estão aqui dentro, mas também por você que nos assiste, aleluia, nessa noite, por você que vai nos assistir outro dia, aleluia. Somos um povo unido, um povo liberto, transformado, aleluia, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Estamos aqui neste lugar, nesta noite, mais uma vez, adorando ao Senhor, porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, quando se risca um fósforo, a fricção gera uma faísca no palito, uma pequena chama queima a extremidade e cresce, abastecida pela madeira ou pelo ar, o calor aumenta e logo o palito é consumido por uma chama alaranjada ou muitas das vezes avermelhada. Quanto mais, aleluia, se estende, mais consome a madeira. A chama se tornou fogo, aleluia, aleluia. Há mais de 2000 anos atrás, um fósforo, ou melhor dizendo, o evangelho, o cristianismo foi riscado na Palestina. A princípio, apenas alguns irmãos naquele lugar foram tocados e aquecidos pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Mas o fogo, a chama, ela se espalhou além de Jerusalém e da Judéia, sim, e atingiu até o mundo conhecido. Então, os meus amados e queridos irmãos aleluia, da igreja do primeiro século, revestidos pelo Espírito Santo, pregaram, ensinaram, ministraram curas e demonstraram o amor de Deus em Cristo Jesus, em sinagogas, em escolas, em casas, em mercados, em tribunais, em ruas, em colinas, em navios e estradas no deserto, aonde Deus, aleluia, inspirado pelo Espírito Santo, os enviava. Os meus irmãos, os nossos irmãos da primeira igreja, aleluia, do primeiro século, eles iam, sabe por quê? Porque eles obedeciam, aleluia, a voz de Deus, e eles entenderam que eles eram portadores de uma mensagem. Segure essa para você nesta noite, pois é o tema deste culto
culto neste lugar. São 112 anos de história, aleluia, 112 anos de história. Se um dia, aleluia, alguém falou para nós dessa palavra, desse evangelho, alguém que era portador de uma mensagem, e não é qualquer mensagem, irmã Cláudia, é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem da cruz, a mensagem de salvação, a mensagem que restaura, a mensagem que liberta, a mensagem que transforma. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E um dia essa mensagem chegou até nosso ouvido, aleluia. Muitos ainda estão desapercebidos, mas um dia essa mensagem chegou ao nosso ouvido. Não sei se chegou até você através de um folheto, não sei se chegou até você através de um pregador ousado, chegando até você dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, e Ele quer te salvar. Não sei se alguém chegou na tua porta como uma visitadora e bateu na tua porta, como há pessoas aqui neste lugar que visitam pela manhã, visitam à tarde, visitam à noite, batem na porta porque entendem que Jesus disse: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. E a palavra que nós lemos, a palavra vai nos mostrar um pouco da expansão da igreja do primeiro século, aleluia. Mas a Bíblia vai nos mostrar algo que muitos não querem passar. Não, muitos não querem passar por situações na qual os nossos irmãos da igreja do primeiro século passaram perseguição, porque a obra estava crescendo e começaram a perseguir o povo que pregava uma mensagem diferenciada, mensagem da cruz, aleluia, mensagem de um ser que havia morrido, mas que ao terceiro dia havia ressuscitado. Mas tinha muita gente que aceitava, e o povo crescia. De 3 almas passou para 5.000 almas, de 3.000 almas passou para 5.000 almas, e o povo crescia, e o povo era unido, e o povo perseverava em oração, perseverava no ensinamento dos apóstolos, perseveravam na comunhão, no partir do pão, viviam tudo em comum, e Deus se agradara de ver, aleluia, a sua igreja desta maneira, pois para isso a sua igreja foi chamada, comprada e liberta pelo sangue de Jesus. E a obra crescendo, aleluia, e uma grande perseguição, a Bíblia vai nos mostrar nesses versículos, nesse capítulo que estamos lendo, uma grande perseguição, irmã Edina, que foi preciso o povo se espalhar para não perder a vida. O povo foi inteligente, os irmãos se reuniam nas casas, os irmãos se reuniam em lugares escondidos, mas havia alguém que investigara para os sacerdotes, para os fariseus, para os religiosos da época, que pensavam que aquela obra era apenas uma seita, apenas um movimento qualquer, aleluia. Então, aonde os meus irmãos, nossos irmãos se reuniam, havia perseguição, entravam, arrombavam as portas sem pedir licença, tiravam nossos irmãos que estavam adorando a Deus, levavam nossos irmãos pelas ruas, aleluia, humilhando, maltratando, xingando, palavras de baixo escalão. Eles ouviam pelo amor do evangelho, e de repente o povo, ele começa a escapar, começam a fugir de Jerusalém, descendo para escapar, para salvar as suas vidas, aleluia. Uns iam para Samaria, outros iam para outros lugares, para a Judeia, e outros lugares para se escapar, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Todavia, eles tinham 2 opções: ou paravam ou continuavam, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Muitos hoje pararam porque
quê? Porque uma porta se fechou. Muitos hoje pararam, por quê? Porque a irmã não viu ela na rua, porque o irmão não viu ele na rua, e de repente ele interpretou que estava sendo ignorado. O irmão não levantou para dar a paz do Senhor, o irmão não me deu a paz do Senhor quando eu cheguei na congregação. E aquele irmão começa a titubear entre dois pensamentos, e começa a colocar a culpa em terceiros para sair da presença de Deus, e começa a passar um aperto, ou passa por uma enfermidade, e muitas das vezes nem busca a presença de Deus. Muitas das vezes a sua fé não é nem alicerçada na rocha. Muitas das vezes a semente do evangelho caiu à beira do caminho, e o inimigo de nossas almas só quer um pouquinho, aleluia, para arrancar aquilo que foi semeada do coração do homem. E quem sabe a parte da semente não estava no coração duro, e com certeza não germinou. Ou quem sabe a semente do evangelho chegou até a terra, aleluia, com espinho, cresce, mas não dá fruto, porque é só espinho, não liga para as coisas de Deus, só quer saber do materialismo, oh Santo de Israel. Mas nesta noite eu quero pregar para uma igreja de boa terra, de bom coração, que uma semente caiu no coração dele e deu fruto, 1 por 100, aleluia, 1 por 30 e 1 por 60. Será que essa igreja está aqui nesta noite? Será que essa igreja está aqui nesta noite? Eles tinham duas opções: ou eles continuavam, ou eles paravam. Ou eles continuavam, ou eles paravam, aleluia. Mas eles vieram entender, mediante todo tipo de situação que eles estavam enfrentando, que eles eram portadores de uma mensagem. Irmão Salomão, eles eram portadores de uma mensagem. E quando nós entendemos que nós fomos chamados por uma missão, que nós somos portadores de uma mensagem, aonde for colocada a planta do meu pé, eu vou mostrar para esse mundo lá fora que eu sou crente autêntico de verdade. Como evangelista, como é evangelista, vem para a escola bíblica dominical que você descobre, vem para o culto de doutrina na sexta-feira que você descobre como se portar, como caminhar, como conversar, como agir, como entrar e como sair em qualquer lugar, cabeça erguida como um crente que você é. Interessante ressaltar, todas as vezes que a obra cresce, todas as vezes que tem movimento na obra, todas as vezes, aleluia, que o avivamento vem, todas as vezes que obras extraordinárias acontecem, todas as vezes que Deus levanta um líder, bora fazer diferente este ano. Não, este ano nós vamos construir a casa de uma irmã. Não, este ano nós vamos trabalhar no anexo. Não, este ano o trabalho vai ser só interno, vamos trabalhar no espiritual da igreja. Não, este ano nós vamos sair para as ruas. Este ano nós vamos fazer diferente, vamos fazer campanha, aleluia, em prol, pedindo a Deus que milagres venham acontecer de toda espécie na vida dos irmãos. E todas as vezes que colocamos propósito, todas as vezes que nós nos juntamos para alcançar algo extraordinário da parte de Deus, sim, porque de nós mesmos nada podemos fazer, mas quando nós nos unimos, irmã Eliana, quando nós nos unimos em prol da obra de Deus, em prol do bom andamento da obra do Papai do Céu, sempre vai levantar-se filhos de Belial, sempre vai levantar-se homens e mulheres que muitas das vezes, infelizmente, deixam ser setados pelos inimigos de nossas almas e começam a querer atacar a igreja, querendo atacar a igreja como? Querendo afrontar, querendo trazer empecilho, querendo trazer afronta, querendo trazer todo tipo de coisa para tentar parar a obra de Deus. Século 20, com a expansão da obra, aleluia,
com a obra missionária, chegando aqui no Brasil, mais especificadamente aqui em Belém do Pará. Bendito seja o nome do Senhor. Eles chegaram, enviados por Deus, aleluia, desceram lá no Porto da Escadinha, entraram naquela rua que chega até aquela praça que dá lá na Presidente Vargas. Sentaram no banco da praça. O nosso pastor já nos antecedeu. Sentaram no banco da praça. E sabe qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Irmã Antônia, aleluia, algo para nos dar exemplo. É por isso que nós cantamos este louvor, porque eles vieram cuidando da doutrina e vieram cuidando dos dons, aleluia. E a primeira coisa que eles fizeram, presbítero Dário, foi orar, buscar ao Senhor em oração, porque eles não tinham amigos aqui na cidade, aqui na capital, aleluia, não tinham dinheiro, eram pobre de marré, chegaram só com aquela mala, cada um com a sua mala, bendito seja o nome do Senhor, não tinham o endereço para ir, aleluia, mas eles tinham algo que era o principal, que todos nós temos, Deus na nossa vida, Deus nos orientando, Deus nos consolando, Deus nos dando vitória, Deus nos dando caminho, Deus nos mostrando para onde é para prosseguir. Bendito seja o nome do Senhor. E um pouco da história, segundo escreveu a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, com a expansão da obra, aleluia, o comentarista vai dizer, ainda no início, aleluia, da obra, o inimigo de nossas almas levantou-se e moveu-se com perseguições de todas as formas contra a nova igreja evangélica, Assembleia de Deus, aleluia. Nos primeiros anos, preste atenção por gentileza, tornou-se comum, aleluia, a distribuição de folhetos contendo afirmações injuriosas, aleluia, bem como os ataques das imprensas por partes daqueles que não aceitavam a existência e a posição doutrinária da igreja que estava nascendo, aleluia. Deu para entender? Deu para você entender? A obra estava começando, a obra estava expandindo, e de repente surge filhos de Belial com coração a fim de parar aquela grande obra, e começaram a publicar folhetos trazendo palavras de injúria contra o trabalho que os dois missionários, jovens missionários, haviam começado, porque eles eram contra irmã Cláudia, contra o que, evangelista Dalmi? Contra os ensinamentos que chegam até nós, aleluia, os ensinamentos, doutrina, palavra, doutrina, palavra, doutrina, palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que valorizar mais a sexta-feira. Você tem que valorizar mais a escola bíblica dominical. Você tem que valorizar mais, aleluia, o que esse pastor, nosso dirigente, ele procura buscar da parte de Deus. E vocês acham que ele caiu aqui de paraquedas? Não sei quantos já ouviram o testemunho deste homem. Não sei quantos já observaram o proceder, a luta, aleluia, o esforço desse homem, juntamente com o vice, juntamente com o segundo vice, juntamente com os diáconos, juntamente com presbíteros, auxiliares e as missionárias, juntamente com os professores, juntamente com o rebanho, bendito seja o nome do Senhor. As casas, segundo escreveu a CPAD, as casas que serviam para pontos de pregação eram apedrejadas. Não, vou repetir. As casas que serviam para pontos de pregação eram apedrejadas. Você entendeu o que nós lemos? Coloca lá, meu amigo, Atos dos Apóstolos.
aleluia, capítulo 8, aleluia, versículos de número 3, 8, 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Igreja do primeiro século, igreja do século 20, casas que serviam para pontos de pregação eram apedrejadas. Os irmãos, enquanto estavam falando do amor de Deus, os irmãos que chegaram do trabalho cansados, os irmãos que chegaram, aleluia, que chegavam dos seus serviços cansados, tiravam tempo para ler a Bíblia, o pouco tempo corrido, as 2 horas de almoço, para ler a Bíblia e estudar. E quando eles iam para o ponto de pregação, aleluia, na hora que eles estavam pregando, irmão Máximos, eles eram apedrejados, aleluia, falavam todo tipo de injúrias para os nossos irmãos, aleluia, pessoas com algazarras, essa palavra daquela época, algazarras, pessoas com anarquismo, pessoas baderneiras, pessoas de má índole, queriam atrapalhar o trabalho, queriam atrapalhar o bom andamento da obra de Deus, meu jovem. E eles começavam a falar bobagem contra os irmãos, contra os crentes, e começavam a falar todo tipo de injúrias, e queriam parar o culto. Era preciso os jovens Daniel Berg e Gunnar Vingre chamar a polícia, tomar uma atitude, porque o crente, ele não vai, aleluia, usar a mesma arma que o inimigo usa, não, aleluia. A nossa arma está aqui, ela é uma arma de defesa, mas também ela é uma arma de contra-ataque. Bendito seja o nome do Senhor. Eles vinham com espada, eles vinham com lança, eles vinham com a língua afiada, eles vinham com pedra, irmã Edina, e os irmãos vinham com o escudo da fé, os irmãos vinham com o escudo da fé e a espada do Espírito, aleluia. Vamos vigiar, meus irmãos, aleluia. Eu quero conjecturar, ele aconselhando aquele irmão carreteiro, ele aconselhando aquele irmão estivador que nesse tempo era pouco forte. Estivador era na época quem descarregava sacas de açúcar, sacas de farinha, sacas de trigo, sacas de milho. Então o estivador era forte, e lá estavam os irmãos estivadores trabalhando na obra, e eu tenho por certeza que sempre se levantava não, pastor Gunnar Vingre, não, pastor Daniel Berg, deixa esse caboclo comigo, deixa que eu encaro ele, aleluia. Não é assim muitas das vezes que queremos tomar atitude? Quantas das vezes já tentaram parar a obra, e eu estava na frente, e eu queria também fazer igual aqueles estivadores, queria parar com minha própria força, mas sempre Deus dizia: te acalma, meu filho, do teu Espírito Santo ele não tem, aleluia, a tua arma agora é outra. Tem prudência, deixa que eu trabalho, deixa que eu abato a fúria do inimigo. Bendito seja o nome do Senhor. Homens abnegados, irmã Elane, homens corajosos, aleluia, que enfrentaram tudo isso por amor à obra de Deus. Quando os irmãos queriam desanimar, irmão Máximos, quando os irmãos queriam fraquejar a fé, quando os irmãos queriam deixar o missionário Daniel Berg e Gunnar Vingre sozinhos, Deus levantava homens e mulheres, aleluia. O Senhor os dava amparo, o Senhor os animava, como? Se manifestando, os confortando com o estímulo necessário, aleluia, animando seus filhos, animando os irmãos da época, por meio de profecias, por meio de proezas e maravilhas, tais como curas divinas. Pessoas aceitavam Jesus Cristo, havia batismo com o Espírito Santo, e a obra de Deus ia crescendo, tanto
tanto, aleluia, as pessoas vinham, como também as pessoas cooperavam, dando oferta, devolvendo seus dízimos. Vamos construir, vamos sair das ruas por um dado momento. Depois, quando a poeira baixar, depois quando essa perseguição baixar, nós vamos voltar para as ruas. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. E os irmãos de Atos dos Apóstolos, aleluia, entenderam que eles eram portadores de uma mensagem. E o portador de uma mensagem, independente de qualquer situação ou circunstância que venha contra ele, ainda que ele sofra, mas ele não para, aleluia, aquilo que Deus começou na vida dele. Fique em pé, por gentileza, porque a Bíblia diz que quando Filipe pregava, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que tinham, clamando e gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Há 102 anos atrás, do mesmo jeito começou essa obra, aleluia. Jesus, aleluia, estava com eles, Jesus está conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus curava, Jesus salvava, Jesus batizava com o Espírito Santo. E quantos podem me ajudar nesta noite? Quantos podem me ajudar nesta noite? Aleluia, a responder juntamente comigo, quem foi a primeira pessoa a ser batizada com ou no Espírito Santo? Quem foi? Quem foi? Olha aqui, coordenador, diácono Miciel, nos respondeu aqui da retaguarda, irmã Celina Albuquerque, a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo, aleluia, no início da obra aqui em Belém do Pará. E quem foi a segunda pessoa? Aleluia, o registrador da CP vai dizer, CPAD vai nos dizer que foi a irmã Maria de Fátima Nazaré. E a terceira pessoa não, eles vão parar por aí, eles não vão dizer a terceira pessoa, vai dizer para você uma coisa nesta noite: Jesus batiza com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, porque eu que vos prego nesta noite sou prova viva disso, que Jesus batiza no Espírito Santo. Eu posso dizer sem titubear que Jesus também cura, aleluia. Eu posso dizer sem titubear, coordenador Miciel, que Jesus Cristo também salva. Em 1999 para 2000, Jesus salvou o jovem com 24 anos de idade, Edalmi Barbosa. Fiz uma promessa para ele, batizou ele com o Espírito Santo, libertou ele daquilo que o Edalmi não tinha força para ser liberto, transformou ele. Quem? O Edalmi, esse que hoje, pela graça de Deus, é evangelista, mudou ele daquilo que ele não tinha força para ser mudado. 112 anos de história, 112 anos, a Assembleia de Deus sempre levantando homens e mulheres, pastores, evangelistas, diáconos, auxiliares, ovelhas. O bode sempre sai, aleluia, porque aqui não há lugar para bode. Nesse rebanho não há lugar para bode, só há lugar para ovelha. Não há lugar para joio, só há lugar para trigo. Bendito seja o nome do Senhor. Não sei quantos têm pego esta palavra, mas se porventura, se tiver alguma característica de bode no teu coração, nesta noite coloca na mão de Deus. Se porventura tiver alguma característica de joio, nesta noite coloque na mão de Deus, porque Deus vem buscar e salvar, aleluia, o rebanho de ovelhas. Deus vem buscar e salvar cinco virgens prudentes. Simples a mensagem deles, Samuel. Irmão Samuel, sonoplasta da congregação Shalom. Muito simples a mensagem dos dois missionários, pastor Luiz. Muito simples. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza. Por isso, nesta noite, eu quero vos convidar, aleluia,
Eu quero vos convidar nesta noite a ter o desejo de buscar a promessa do batismo com o Espírito Santo na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Os dons não chegaram até aqui por essas malas, chegaram até nós através desta palavra que vieram trazer através de dois homens abnegados, cheios do poder de Deus, convictos da sua chamada. Com 2 anos de crente, eu vendia coxinha e vendia suco, aleluia. Fazia o lanche, eu e a irmã Paulina, ia na minha cargueira. Deus nos deu uma cargueira. Deus nos ensinou através de pessoas a fazer lanche, a fazer coxinha, a fazer suco. E eu crente, a irmã Paulina crente, aleluia. O Campo Belém, Tenoné, começou a crescer, aleluia. Eu congregava no Monte Sinai. O Monte Sinai estava começando, aleluia. Vendia o meu lanche às 10 horas da manhã, parava, ia dar um apoio lá no mutirão. Vendia meu lanche às 3 horas da tarde, parava, ia dar apoio no outro mutirão. Aleluia, havia campanha às 3 horas da tarde, eu parava, vendia até 2 horas, ia para os postos médicos, ia para onde tinha, não era, na época não era UPA, era unidade básica de saúde, ia para lá, vendia o lanche. 3 horas da tarde, estava na campanha. 3 horas da tarde, eu queria buscar, eu queria receber, eu queria experimentar o batismo com o Espírito Santo, irmã Rose. Eu tinha desejo, eu amava o que os irmãos pregavam a respeito dos dons espirituais, irmã Rose. Eu amava a mensagem da cruz. Eu amava quando o homem dizia: Jesus te cura se tu crê, Jesus abre a porta se tu crê, aleluia. Jesus faz algo extraordinário na tua vida se tu crê. Deixa o povo se degustar, deixa o povo se degustar com a presença de Deus. No oceano do Espírito, e ali adorarei. Aleluia, glória a Deus. Ao Deus o meu Glória a Deus. amor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu adorarei. Glória a Deus. Aleluia, glória a Ao Deus. Deus da minha vida, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. que me compreendeu, Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. sem nenhuma explicação. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espírito, Glória a Deus, 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 glória a que Deus. desce como Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a vem Deus. como em Pentecostes, Tem muita vida pra ti, missionário. e Glória a enche-me Deus, de glória a novo. Deus, glória a Deus, irmã Socorro. Espírito, Deixa Deus te usar na terra do vivente. que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Aleluia. e enche-me de Deixa Deus fazer o que Ele quer nesta noite. novo. Deixa Deus fazer o que Ele quer nesta noite, irmã Edina. Eu navegarei Ele nos trouxe até no aqui. oceano No século do 21, Espírito, século 21, ano 2023. e ali adorarei. Está sendo registrado no céu. Ecoará pela eternidade. Glória a Deus.
homem perdoar.